Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si chegou meu review do nono episódio de Last Twilight. Hoje aqui agora a gente tem um grande quê da questão, né, assim, pra falar sobre aqui nesse review, né, nesse vídeo. Eu espero que você goste da minha opinião também. E vamos lá, né, e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo também, história e ok. Gente, aqui agora começou, né, dando aquele que, né, ali pra questão em si, que era o pai, né, do Dai. E era muito bem-vindo, porque era uma questão que a gente não tinha trabalhado tão bem em si ainda. Pareceu ser um ponto muito importante também pro Dai, também, porque ele explica também isso. Mas aqui agora a questão desse encontro é que vai muito além disso. Só que a gente entende aonde isso vai e também não é algo que é só ligado com o pai dele. A gente entende também que é algo muito a mais do que isso. Eu acho que isso aqui agora foi uma questão aonde eu não tinha percebido ainda que o pai do Dai também fosse uma válvula muito importante para essa construção que pudesse seguir também com o Dai, sabe? Porque eu não tinha notado ainda que o pai dele talvez fosse um ato que ele sentisse falta, assim, porque o Mork ele é de um jeito que ele não sente falta do pai. Agora o Dai não, ele tem uma questão ali que não era tão bem resolvida ainda com isso em si, mas eu acho que isso aqui agora foi muito bem trabalhado também, porque chega no ato onde ele fala, né, que ele foi comunicado pelo Knight, que ele estaria lá e tal, porque e aquilo tudo. Só que a questão em si é que ele agora fala, né, sobre a questão dele ter brigado, ter um lance ali de não ser tão bem agradável perto do Knight. Antigamente, ele era um filho que não era um filho tão bem assim, sabe? Ele saía, bebia, enchia a cara, não era tão responsável em si. E foi na questão em si que ele foi lá, ajudou, e nisso tudo aconteceu um acidente, e aí se desata tudo, né? Então, né? Ele ficou com a córnea prejudicada por conta do acidente também. Só que ele não tinha dado tanta bola em si pra isso. E eu acho que isso vai aumentando, vai se intensificando. E aí eu fui entendendo realmente. E tal, assim, ele entende que foi algo que aconteceu, né? Que o Knight não teve culpa e tal em si. Só que ele sente raiva, ele não é tão à parte assim, porque o Knight agora ele quer ser um filho preferido, um filho perfeito, algo assim parecido, sabe? Então, eu entendi a narrativa dele, eu entendi o que ele quis dizer e eu entendi o que ele sentiu também aqui agora, sabe? Então, eu acho que isso é bem explicado, eu não sentia, sabe? Eu acho que eu ainda tô turvando ainda por cima disso, porque eu quero muito que o Knight fale, sabe? Que ele dê a visão dele, que ele fale, porque o Dai já falou que ele não vai perdoá-lo, mas por conta disso, sabe? Ele agora tentar seguir por outro caminho, sabe? E nunca pontuar sobre, nunca tocar, sabe? Falar com ele a verdade, como é que ele sente, porque ele tem uma visão do Knight em si por essa questão em si, mas o Knight ainda não falou pra ele, sabe? Que ele sente muito pelo acidente, algo assim nesse nível em si. Então, eu acho que o ponto de magoação, né, de tristeza, de raiva do Dai vem ponto disso, porque ele quer talvez ser o filho favorito, filho preferido, que um filho exemplar que tenta ajudar o irmão. Porém, tem algo aí que tipo assim, cara, não tá muito bem explicado para você poder fazer isso, agir de tal forma em si, sabe? Então acho que isso aqui agora é bem colocado, isso é muito bem implementado também. Eu acho que fica por ali também, sabe? Eu acho que não é como um martelo para bater, tipo assim, o Knight é culpado, o Dai tá errado, não, tipo, não é essa questão em si. É uma questão que a gente vai tentar compreender ambos os lados, porque o grande ponto tá aqui. Sabe, então aqui o Dai já falou como ele se sente e o Knight também tem uma questão aqui que ele só falou pra terceiros em si, no pai dele no caso, só que pro Dai, o Dai não sabe sobre isso, sabe? O que se passa na cabeça dele de fato em si, porque ele não contou pro Dai. Ainda, pelo que entendi, não foi isso que aconteceu ainda, aqui agora na história, ainda. E aqui também entra o fato também, né, que o pai dele traiu a mãe dele com uma outra mulher, ali na cidade onde ele estava visitando. E aí ela decidiu ir embora, se mandou pra Bangkok e tal, pra ganhar vida. E assim, entra um ponto aí onde eu fiquei mal, fiquei triste, porque pelo que eu entendi, eu posso ter lido errado, mas ela não deixou ele ter contato com as crianças. Eu fiquei um pouco aqui, sabe, com ela, porque tipo, poxa, ela não deixou ele ter contato com os filhos, sabe? Eu fiquei assim, eu fiquei um pouco mal. Fiquei, porque talvez ele poderia entrar com uma ação de justiça pra ele entrar, né, falar com os filhos, mas eu acho que ele também não quis, não sei.
pra mim isso ficou um pouco por ali, mas eu não quis questionar, sabe? Aqui agora esse é um ponto que eu falo assim, eu não coloco ela como vilã, não coloco ele como vítima, mas eu fiquei um pouco triste com isso, porque ele não pôde chegar perto dos filhos, eu entendi isso, sabe? Então assim, ela tirou algo que o Dai sempre quis, sabe? Que foi o pai perto, sabe? Ele sentia a falta do pai, então assim, como é que tu explica isso? Sabe? Tipo, né? Não coloco ninguém como vilão aqui e ninguém como um santo, mas eu fiquei triste porque, olhando pra nossa realidade, é uma questão que isso talvez não iria acontecer. Se o pai quer ter um contato fiel, por mais que ele tenha traído a mãe, ele entra na justiça e, tipo, fim de semana é contigo, fim de semana é comigo e assim fica, sabe? Mas eu acho que ele não foi atrás disso, então assim, é um pouco triste também, mas eu vou chegar lá também aqui agora também, sabe? E a questão é a grande questão também em si, que depois disso, né, ele foi falar com o pai, né? Ele foi lá falar com o pai e o pai explicou a abordagem dele, falou a situação em si, falou como o Knight tinha falado, como ele se sentia, então assim, ficou por aí. Será que aquela foi a primeira comunicação dele com o Knight, sabe? Tipo, eu fiquei um pouco vagando por aqui, sabe? Porque olha, mas assim, eu não coloco ninguém como vítima, como eu disse, eu não coloco o pai tipo assim, ai meu Deus, tadinho dele e tal. Não, e nem a mãe também como vilã, não coloco, mas assim, ele explicou a situação dele, falou que ele nunca ia se perdoar, e por mais também que o Dai nunca perdoasse o Knight por ter feito tal ato, é, porque também não foi culpa dele o acidente em si, né? Tem questão também sobre isso, porque ele entende que, tipo, não tava ali nas mãos deles em si o acidente, colocar a culpa, né, no Knight, mas o ato dele agir, assim, de tal forma é o que machuca ele também, sabe? Então, ele não vai perdoá-lo nesse sentido. Mas a questão não é dele perdoar ou não, sabe? Tipo assim, não é questão de você perdoar, sabe, o Knight ou não. Assim, é questão que ele nunca vai se perdoar. Então, assim, por mais que ele fale que ele vai perdoar, que ele deu perdão, que ele nunca vai perdoar, isso não é o que da questão, sabe? Tipo, é uma coisa dele com ele mesmo. Se ele não tivesse saído, se ele não tivesse bebido, sabe, tal, e ido, o Dai não iria atrás dele, não, né? Não aconteceria isso. Então, assim, também é a maneira também que o Knight, ele não sabe como se comunicar e como reagir, como tratar essa questão em si, como falar com o irmão sobre esse ponto também, né? Porque depois do acidente ele teve a córnea danificada e tal, enfim, e isso aconteceu de fato. Então, assim, ele não sabe se comunicar com o irmão em si, sabe? O que a Alva fala muito importante também sobre isso, porque a gente entende como ele se sente, mas aqui o pai também falou, tipo assim, olha, a questão é que, assim, sabe, se a sua mãe me perdoar ou não, a questão é que eu nunca vou me perdoar porque eu fiz o que eu fiz, sabe? Então, assim, essa é a questão. Eu entendo o Knight, eu entendo meu filho aqui agora, sabe? Então, eu acho que isso é muito um quê que eu pensava que o Mork seria a ponte entre o Knight e o Dai, mas não foi. Não foi. Ele pode incrementar, né, falar um pouco ali, porque a mãe também ela não tenta intervir, sabe, nessa situação entre os irmãos. Até agora eu não vi. Então foi o pai que falou como o Knight estava se sentindo pra ele, sabe? Então aqui isso é muito importante, porque a mãe não fez essa questão, talvez, de ter visto o Knight dessa forma também, sabe? Então, e eu sei também que eu tô falando muito no Knight, mas o pai apareceu por conta disso. Sabe, o pai, ele apareceu, fez uma aparição ali num episódio, mas ele entregou tudo a questão dos irmãos em si, sabe? Então, eu acho que ele foi uma grande válvula pra isso. Ele foi um ato muito importante pra isso, sabe? Então, assim, por mais dele aparecer também falar, sabe, o jeito dele, o modo dele, sabe, dele sentir falta do filho também. Então, assim, isso é algo que ele nunca vai conseguir apagar e tampar com um buraco ali, sabe? Esse buraco sempre vai estar aberto. Então, ele poderia curtir o filho, ver ele crescer e ele não fez parte dessa evolução, sabe? Então, por conta desse erro dele ter traído a mulher dele, tudo isso se escalonou, sabe? Então, eu acho que isso aqui é muito presente nessa narrativa, que se faz muito presente desde o começo também da história, sabe? Então, até também porque entra na questão da história, é que o Dai, ele tá ficando cego, né? Ele decidiu ir pra montanha, né? E tal, ver a montanha de fato, aonde o autor tirou a foto do livro e colocou na capa e tal, uma história. Isso é muito bacana também pra história também evoluir. Só que teve esse quê, sabe? Teve esse embaque e a gente entende quando o Mork teve o resultado, né? Aqui agora isso pega esse gancho e traz de novo aqui agora, porque ele queria muito que o Dai visse a montanha, visse o pôr do sol, visse o último crepúsculo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana porque foi colocado lá atrás e foi sendo construído até aqui também, sabe? E a dor dele no final do episódio é muito genuína também, porque se encaixa muito bem nessa narrativa que a história trouxe desde o começo assim, da história, sabe? Então, eu acho que aqui agora eles indo viajar,
o Mork sorrindo, o Dai brincando, o Dai dançando, o Dai tendo uma conversa com o pai, sabe? É muito sobre isso também. Então acho que aqui ele viu com esse ponto onde ele queria fazer mais por ele, porque ele sabe que tá correndo muito rápido esse relógio, sabe? Da visão do Dai. Então, assim, vamos lá com tudo em si, não deixa passar em branco, vamos lá porque não vai ter uma outra próxima vez. Porém, aqui agora em si, eles chegaram no hotel, né, aonde o autor do livro tinha ficado e tal, a moça conta toda a história, e lá ele fala, né, o Dai realmente vem aqui agora em si, ele fala por ele mesmo, né, ele fala sobre isso, porque no começo em si, era o Mork que tava dando, né, tipo, incentivo ali, tipo, vamos lá e tal, né, será que vai ter uma outra próxima vez? Vamos lá que agora em si, sabe, estamos aqui, vamos lá. Então, vinha dele, vinha esse gás dele, vinha essa força, vinha dele esse incentivo. Porém, aqui agora partiu do próprio Dai. Ele colocou ali em pauta, falou a história dele que ele tá ficando cego. Então, de fato, veio dele. Ele falou, ele colocou pra fora o que o Dai tava tanto incentivando de fato. Ó, do que o Mork tava tanto incentivando de fato. Então, aqui, essa cena pra mim ela foi muito importante. E teve a cena também onde o Dai tava tocando violão, né? Então, assim, se implementa muito nessa narrativa que a história se colocou aqui nesse episódio. Eu acho que tava tudo girando muito, tudo tão rápido, mas era tudo tão sutil também, fazia tudo parte do plano também ser assim, sabe? Então, eu acho que a gente veio de um acréscimo muito importante do episódio passado. E aqui agora isso foi colocado muito em pauta. Não que o episódio passado estava faltando alguma coisa, não nesse ponto, mas eu acho que tudo foi tão amarradinho quando você vê a história até aqui. Eu acho que tudo se amarra muito bem ainda, tipo, cada vez mais. E quando eles estavam subindo a montanha, o Knight ligou, né, falando que eles tinham que vir embora. Mas mesmo assim, se o Mork desse ali pauta pro Dai e ir embora e não continuar a montanha, eles não iriam chegar no prazo combinado. Eu vejo que não, porque eles já perderam um dia. Já era pra eles estarem a caminho de Bangkok há muito tempo. Então, assim, eles já estavam ali. Não adiantava eles. Ai, é a mesma coisa você chegar na beira da praia e não cair na água, sabe? Então, assim, então acho que isso é muito bacana, é muito legal. E quando eles chegaram lá, aqui entra tudo o que eu venho falado já aqui, já no vídeo, em vídeos passados. A visão como o Dai ele amadureceu, como ele enxerga o mundo, como ele vê, ele fala, ele pontua isso no episódio todo também, que quando ele tinha a visão, ele não conseguia pegar nuances do mundo, por mais que ele estivesse vendo. Ele vê agora o cheiro da brisa, ele vê o sol, ele consegue ter isso depois que ele ficou cego, sabe? Então, ele tem essa nova percepção, isso porque ele amadureceu desde aqui, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana e isso faz muito presente aqui, sabe? Eu acho que isso é muito bonito, isso é muito bacana de falar, porque o Mork não estava vendo a paisagem dos sonhos dele, né? Que ele queria ver um sol radiante, estava nublado e tal, e afins. E o Dai falou, não, eu tô vendo muito o que você descreve, que você quer ver. Então ele deu esse incentivo pro Mork ver da maneira que ele vê, e o Mork conseguiu enxergar, assim, sabe, o horizonte, tudo bonito, tudo impecável, que não tava lá atrás, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana como ele também passa essa visão e ambos se passam, né? Ficam muito interligado, né? Tipo, essa maneira de um aprender com o outro também, tá sempre evoluindo, né? E tal, e os dois evoluem muito bem por igual também. Então, eu acho que isso é muito bacana e isso vai ficando sutil, só que quando você entende, você, tipo, poxa, faz sentido. Só que chega ali o momento onde, tipo assim, é a última vez. Eles leram a parte que faltava do livro, então, assim, termina assim, termina dessa forma. É a última vez, isso vai acontecer pela última vez, e estão aqui, isso nunca vai se repetir de novo, sabe? Então, a menina lá do livro, né, eu acho que é uma menina, ela vira uma pedra ali em cima, o que parece. E ali eles estavam em cima de uma pedra, eu acho, e tudo aconteceu. Então, assim, era a última vez que aquilo iria acontecer. E o final do livro não é um final, assim, alegre, mas é o final que deveria ser. É o final que é fiel com a história. Eu acho que isso é muito bacana. E quando também, né, teve a cena final. Que o Dai tá ficando cego já, e tudo que aconteceu no livro aconteceu com eles, basicamente sim, em forma de metáforas, né, e tal.
E ali aconteceu. E o Mork não conseguiu conter. A cena, ela é linda. A cena é muito linda. É muito bem construída. Os personagens são muito bem escritos em si, sabe? Eu acho que todo mundo evolui muito, muito, muito bem. Não tem como você não chorar nessa cena. Eu acho que ela é muito emocionante. Porque é a última vez. E acabou ali, sabe? Não sei se é a maneira certa de falar isso. Mas ele ficou cego 100%. E ali não tem como conter as lágrimas, sabe? Então eu acho que as coisas aconteceram em si. E como o Dai falou, tinha que ser assim. É a maneira certa. Eu entendi. Não é um final alegre, um final, sabe? Tipo, ai, soltei fogos do livro. Mas é um final que ele entendeu, sabe? Foi condizente com ele. Então a história também até aqui. Então aqui no mais é sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou, porque também a gente vai ter um gás ainda mais semana que vem, porque vai acontecer muita coisa também. Então eu espero muito que você goste do vídeo, né, e tal. Comente muito aqui embaixo o que você achou, né, do vídeo, da minha maneira de entender a história, o que você achou, que tá errado, não, que tá certo. Comente aqui embaixo porque é muito, né, sobre isso também. Não sou o dono da verdade também, mas aqui agora é sobre isso. Então espero que tenha sido um vídeo bacana pra você. E tem vídeo de segunda a sexta no canal, ok? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.